E então se manifestará aquele iníquo, a quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. A rameira está caindo. Os últimos acontecimentos assim demonstram. E bom, começamos com o editorial de hoje. O bispo Alessandro disse: não sabíamos que abusar de um menor afetaria sua vida. Este senhor que eu coloco na tela, ele se chama Pedro Elizondo e é bispo de Cancún, Chetumal. Eu creio, com todo respeito para os católicos, respeito aos católicos, religião e todas as religiões em geral, mas eu creio que se há alguém que está fazendo dano aos católicos ou à religião católica, são os próprios hierarcas e a própria igreja. Enquanto o comunicado que já aconteceu, pelos Legionários de Cristo, onde, pois, essa associação religiosa, pois, francamente, está no chão em questão de imagem, todas as questões de Maciel, filhos, de que abusou dos filhos, etc., pois personagens como esse bispo terminam de arrematar o que está acontecendo. E é que veja as declarações que está dando o bispo Pedro Elizondo. Diz textualmente: agora nos damos conta, pela ciência e estudos, das consequências que estes atos podem afetar e estragar, mas antes não se sabia. Agora resulta que antes não se sabia que andar manuseando uma criança e poderia afetá-lo, e que andar violando uma criança pois era mal, ou que andar se insinuando a um menor de idade era mal. Isso não se sabia, a ciência não tinha chegado para concluir essas questões. Então, bom, pois diz o bispo Pedro Elizondo, que antes eles não sabiam, que antes não se sabia. Então, pois os pederastas faziam porque não pensavam que iam fazer algum mal à criança, verdade? 2 décadas de acobertamento de pederastas por parte do Vaticano. Nos últimos dias, a cada amanhecer, surgem novas acusações de casos de abusos sexuais de menores cometidos por sacerdotes da Igreja Católica. Os mais recentes indicam, incluído o atual Papa, Benedicto XVI. Segundo documentos eclesiásticos publicados nos Estados Unidos, altos funcionários do Vaticano não tomaram medidas contra esses sacerdotes. Lawrence Murphy, que havia abusado de 200 meninos surdos, entre os que estavam na escola no estado de Wisconsin. A correspondência interna aparentemente mostra que o atual pontífice, ali então cardeal, Joseph Ratzinger, não respondeu às 2 cartas enviadas pelo arcebispo Erbock sobre o caso. Os membros do Vaticano sabiam. Eles não sabem o nome exato das pessoas, porém eles sabem que eu sabia, porque há tantos documentos que eles tentam manter em secreto e fazem pouco caso. Desde a década de 50 se está denunciando casos de abusos sexuais cometidos por sacerdotes. Desde então, esses tipos de casos têm custado à Igreja Católica dos Estados Unidos mais de 2 bilhões de dólares em indenização às vítimas e a expulsão de 4 mil de seus religiosos. As histórias que começaram a sair à luz ocorreu há 30 anos. Essas crianças, agora adultos, exigem uma compensação moral e econômica pelos abusos de mais de 70 sacerdotes católicos e o reconhecimento de culpa da Igreja Católica que protegeu os acusados. O terremoto em Boston se acalmou temporariamente depois da condenação de 2 sacerdotes. Um deles foi condenado a 10 anos de prisão e a compensação econômica foi de 85 milhões de dólares para mais de 500 vítimas. Mas logo veio o escândalo de Los Angeles, a maior arquidiocese do país. Em 2004, foi reportado mais de 60 denúncias registradas nos anos 30, onde proporcionou o maior acordo econômico coletivo da história dos Estados Unidos, mais de $1 milhão por vítima. No total, 85 vozes norte-americanas reportaram denúncias e 7 delas estão falidas, aguardando. São os números da Igreja Católica e já são uns 1.700 religiosos e ex-religiosos denunciados nos Estados Unidos por abusos sexuais a menores, desde a década de 50. Sem dúvida, o informe do ano de 2004 diz que esses números são maiores e chega aos 4...
Igreja Católica Belga tinha escondido expedientes sobre meninas sequestradas, abusadas e assassinadas por sacerdotes. As meninas Julie e Melissa, sequestradas em 1995 pelo sacerdote Mathieu Trois, que lhes violou em repetidas ocasiões, o que as levou a morrer de inanição em seu cativeiro. Essa documentação foi achada pela polícia durante o registro da sede eclesiástica em Narinas, o marco da investigação sobre os abusos sexuais a menores cometidos pelo clero belga. A igreja tinha em seu poder documentos policiais confidenciais com diferentes informes entre os magistrados. Centenas de fotos do expediente Detroit, dezenas de fotos das exumações dos corpos de Julie e Melissa e dos cadáveres das meninas. Uma parte volumosa do expediente policial do caso Julie e Melissa. Entre a documentação encontrada, aparece também uma referência de uma correspondência interna a determinados expedientes secretos de casos de pedofilia dentro da igreja belga que haviam sido destruídos. Pelo menos 50 vítimas de abusos sexuais por parte do clero asseguram que o cardeal Janot estava por dentro de seus delitos e que não adotou nenhuma medida contra os mesmos. O cardeal nega até agora estas acusações. Muito em breve, veremos sua destruição e chegará a seu fim. Eu, Jesus Cristo homem, vou tapar as suas bocas, vou desmascarar eles todos. Vocês verão o papado cair, vocês verão. Com a palavra, com o que está escrito, e não com fábulas, nem contos de velhos. Vocês verão.